Conhecendo. Oferecimento. Fripai Alimentos. Qualidade na sua mesa. Com inspeção do Ministério da Agricultura. Olá, boa tarde. A alimentação é uma necessidade básica de todo ser vivo, mas para nós, seres humanos, ela é muito mais do que isso. É como um ritual que começa com a escolha dos produtos e das formas de preparo. Hoje você vai conhecer um pouco da história dos restaurantes e dos hábitos alimentares. Eu sou Michele Pacheco e você está ligado no Conhecendo, que volta já já. O cuidado com a sua saúde começa na seleção dos animais. Nossa produção é feita com respeito ao meio ambiente e alta tecnologia. O controle de qualidade é rigoroso e tem inspeção do Ministério da Agricultura. O transporte climatizado garante a confiança e a qualidade na sua mesa. Fripai Alimentos. Na pré-história, os homens primitivos se alimentavam de carnes cruas e grãos que acabaram sendo moídos e transformados em pães rústicos. Aos poucos, com a descoberta do fogo, o cardápio foi melhorando e a variedade de ingredientes aumentou. A diversidade cultural levou os povos de todos os continentes a desenvolver uma identidade culinária. A busca por novos mercados e produtos espalhou e misturou os hábitos alimentares. Nesta rua em Paris, por exemplo, é possível escolher entre a requintada cozinha francesa, a exótica grega, os temperos mexicanos e a leveza dos pratos orientais. Mas não é preciso cruzar oceanos para sentir o sabor de outras culturas. Alguns brasileiros foram lá fora buscar os segredos que encantam o paladar. O Cristiano morou 7 anos na Europa e foi lá que teve contato com a gastronomia. Ele voltou para o Brasil e trouxe tudo o que aprendeu. Hoje vive cercado de temperos e de sabores no restaurante que tem em Juiz de Fora. Mas não foi assim de cara que você descobriu esse talento para a gastronomia, foi mais complicado, não é? Eu fiquei muito tempo na Europa, eu fiquei 7 anos no total. 7 anos me dá margem para falar muita coisa da Europa, entendeu? E eu fui aprendendo com eles, aprendendo passo a passo, dia a dia, ouvindo os gritos, ouvindo as críticas, entendeu? Ouvindo aquele certo racismo com os brasileiros. O trabalho europeu é muito mais puxado. E eu fui levando, e por trabalhar muito, não fica doente, não reclama, não machuca, não está cansado, não falta serviço, não atrasa. Se falar que não é para comer, não come, não discute, só obedece, o que acontece? Eles passaram a ter muita confiança em mim. E eu passei a sugar de todos os chefes que eu conheci, não só na escola italiana de gastronomia, mas com os chefes, na hora da prática, na hora que o restaurante está bombando, lá tem fila de 40 para entrar, o restaurante tem 3 andares, está tudo lotado e uma cozinha só com 7 chefes trabalhando só. Entendeu? E eles dando conta de tudo, daquele estilo deles, né? Andiamo, via, vai. Daquele jeito mais agressivo, mas funciona. Que história é essa de você, brasileiro, imigrante, comer de graça nos principais restaurantes de Londres? Depois de formado, depois de trabalhar em vários restaurantes do centro, eu trabalhei com uma companhia muito grande. Essa companhia, eu acho que tem 40 a 45 restaurantes no centro de Londres. E eu trabalhei para eles e me tornei o primeiro chefe brasileiro, fui o primeiro cozinheiro e o primeiro chefe brasileiro formado pela escola dessa companhia, entendeu? Então eu conhecia todos os 40 restaurantes deles no centro e conhecia outros que eram amigos, quando faltava um, eles me chamavam. E eu ganhei muito respeito com isso, por ser sério no trabalho. Eu chegava para almoçar ou chegava para jantar, o gerente da casa ou o dono estava lá, sentava, não, aqui, enquanto eu estiver aqui, você não paga. Você presta de serviço para nós, não tem preço, não é o salário que eu te pago que paga isso. Porque eu te chamo a qualquer horário, você vem, sem reclamar, sem falar, sem nada. Então, enquanto a família Lavarini é o dono dessa companhia no centro de Londres, enquanto eu estiver aqui, você não paga. E eu fiquei assim muito tempo, ué. Quem não quer? Você veio da Europa para o Brasil, os ingredientes são muito diferentes. Como que você lida com isso no dia a dia?
quando a gente tem uma maior dificuldade, é poder mesmo adaptar isso. Adaptar, achar, estudar, trabalhar em outras casas para poder fazer o quê? Para poder observar o que o povo brasileiro gosta. Tem que aprender a lidar, não só daqui para lá, como de lá para cá, entendeu? Essa transição de elementos que a gente usa, que eu uso hoje, é culinária europeia, italiana, francesa, é mesclada. Tenho bastante coisa árabe também. Para conseguir produto a gente não encontra. Aí encontrei 70, 80, 100 reais o quilo, entendeu? Quando não é mais. Não é viável, porque aí eu vou ter que vender um prato aqui, que normalmente a gente pode encontrar um prato feito com elementos diferentes a 30 e poucos reais, eu vou ter que vender a 160, 170. O sabor é outro, mas quem que vai pagar 170 reais? Pouquíssimos, entendeu? Pouquíssimos. E não é o que eu quero. Eu quero dar a oportunidade de todo mundo conhecer uma culinária que eu aprendi lá fora, entendeu? Um requinte no prato, uma montagem diferente, uma mistura de sabores. O que me deixa mais empolgado na gastronomia, principalmente Juiz de Fora, é porque a gente está vivendo um momento de descobertas. Você lança um prato, ele bomba, entendeu? Porque o povo quer conhecer, ele quer um sabor novo. O momento é muito bom para poder introduzir coisas novas no mercado Juiz de Fora. O único problema, de fato, são as mercadorias, a qualidade dos produtos, que apesar de ser muito... o preço, o custo, às vezes não é viável. Então, há uma busca constante em adaptação, tentar transformar o nosso creme de leite no creme de leite melhor, ou achar um creme de leite melhor. Eu acredito que vai aparecer alguém um dia com a ideia genial de falar assim, vamos trazer produtos que os restaurantes estão procurando. Aí chega o Cristiano, o que você está precisando? É o seu sonho. Nossa Senhora, sonho isso todo dia. Todo dia. Aí ele vai me apresentar esses produtos. Não só para mim, mas para outros restaurantes também tem a mesma deficiência. Vai achar um jeito de buscar e vai trazer para mim semanalmente ou mensalmente, para que eu possa apresentar e não tenha mais que adaptar, eu possa fazer a receita original, entendeu? E é um preço justo, entendeu? Não quero cobrar para você um filé, um tornedor a 160 reais, ou cobrar 240 numa lagosta, entendeu? Eu posso fazer isso de forma mais acessível para todo mundo. É só a gente ter o produto, entendeu? As feiras livres são uma ótima opção para encontrar ingredientes para todo tipo de cardápio. E não é de hoje. Já na Idade Média, plebeus e nobres se reuniam para comercializar o que sobrava da produção. O que não era estocado ou consumido ficava exposto em barracas. Uma tradição preservada ao longo dos séculos. Quem não tem tempo ou talento para a culinária pode contar com a praticidade dos restaurantes. Mas você sabe como eles surgiram? É o assunto do próximo bloco. Marcelo é especialista em gastronomia e hotelaria. Enquanto faz doutorado em Paris, aproveita para se aprofundar na história dos hábitos alimentares. Ele conta que as tavernas são a forma mais primitiva de restaurante. Quando a gente fala de alimentação fora do lar, a gente volta ao finalzinho da Idade Média, aí eu estou me referindo à França, vou falar da história da gastronomia francesa. No final da Idade Média, quando as cidades começam a crescer um pouco mais, você já passa a ter uma vida social, começaram a abrir as primeiras tavernas. A primeira taverna era de 1756 e o nome restaurante ele vem vinde a mim vós que sofreis do estômago, porque eu vos restauro. Essas tavernas elas foram criadas para cuidar das pessoas que tinham problema de estômago. Era muito mais uma função médica de saúde do que luxo, glamour, como hoje a gente percebe os restaurantes. A França teve papel histórico importante nessa mudança de hábitos e é referência até hoje. Em Paris, a história dos restaurantes começa na Revolução Francesa. Os nobres fugiram, deixando para trás os cozinheiros desempregados. Para sobreviver, eles decidiram apostar nos dotes culinários e deu certo. Nos primeiros anos do século XIX, havia em Paris em torno de 3.300 bares e restaurantes. As mesas na calçada têm uma outra história. No verão, os clientes pediam para sentar ao ar livre. Os donos começaram a perceber o potencial que isso tinha. E hoje, essa é uma característica que os turistas adoram.
Manca apostou nisso para aumentar a clientela no restaurante que tem no Quartier Latin, bairro boêmio de Paris. Ele deixou o Sri Lanka com a família para buscar uma vida melhor na França. O empresário conta que a ocupação das calçadas é permitida apenas em algumas áreas de importância turística. Os comerciantes pagam pelo número de mesas, além da taxa anual. A ideia foi exportada para vários países. No Brasil, acomodar os clientes com mesas nas calçadas faz sucesso não apenas nos locais turísticos. No Centro Comercial de Juiz de Fora, donos de bares e restaurantes criaram um ambiente que lembra muito algumas ruas de Paris e estão lucrando com isso. Realmente, aqui estava totalmente abandonado. Estava sem luz, sem limpeza nenhuma. Então foi uma coisa que eu vim de fora há 12 anos e isso me impressionou, o abandono. Agora foi uma luta muito grande junto à prefeitura, junto ao IFAM, que nós conseguimos colocar as mesas, justamente demonstrar isso, que como em outros lugares no exterior, que como que eles cultivam, né, esse exterior, que eu acho que as pessoas assim, se sentem muito mais livres. É muito mais agradável do que um espaço com ar-condicionado, que você sai e toma aquele choque térmico, é mais agradável, um ventinho. Não ficar abafado, preso no calor, para quem é fumante poder fumar. Eu não sou fumante, mas é a opção que as pessoas têm, né? Ver todo mundo passar, você curte uma cervejinha de leve, tranquilo. Mais fresco, mais arejado, mais agradável, tem um clima mais alto. Eu acho que valorizam a participação da ocupação do espaço público. Eu acho que dá um outro sentido a essa ocupação do espaço público, né? Fora disso, o que a gente vai ter é um espaço degradado, né? Então acho que é preciso ocupar de formas inteligentes, seja com restaurantes, seja com galerias, enfim. Um espaço aberto é sempre mais agradável do que o espaço fechado. Depois do intervalo, vamos mostrar que os hábitos alimentares não param de evoluir e que a inclusão alimentar é possível. A Cecília convive há 6 anos com o diabetes e descobriu que também tem intolerância à lactose. O que quer dizer que ela não pode consumir produtos derivados do leite. Quando está em casa é mais tranquilo porque ela mesma prepara os alimentos. Isso é mais fácil para você. Aí é mais tranquilo, porque eu faço aquilo de acordo com o que eu posso comer. Então, apesar de ser uma coisa trabalhosa, né? Mas eu faço tudo direitinho de acordo com as coisas que eu posso comer. O leite é um leite especial, o leite é intolerância à lactose, seja de soja, essas coisas. Então, em casa, com o cuidado do preparo, é tranquilo. Agora, o difícil mesmo é quando a Cecília tem que sair de casa com a família ou mesmo para viajar. Ela não encontra restaurantes preparados para oferecer um cardápio com as restrições que ela tem que enfrentar. Aí é problema na certa. É problema na certa. Em Juiz de Fora, não existe assim um restaurante que realmente faça uma comida especial para a intolerância à lactose e também para o diabético. O que a gente encontra mais às vezes é o refrigerante, um suco, né, que não contém o açúcar, mas alimentos adaptados não existe. O que acontece com você quando você consome esses alimentos? É passar mal na certa. Né, dá uma distensão abdominal, a gente começa a ter diarreia e isso causa um problema muito sério para a gente, que às vezes é até difícil para a gente sair de casa e o problema vai se acumulando. Então, realmente é difícil, as pessoas têm que começar a se interessar mais pelo problema, porque hoje em dia a gente sabe que são várias pessoas que têm a intolerância à lactose e a diabetes. A Cecília capricha no cardápio variado e saudável e segue as orientações da Camila, que é endocrinologista. Quem não tem o mesmo cuidado com a alimentação sofre com as consequências. A Cecília tem todo esse cuidado, mas quem não tem, que tipo de risco está correndo principalmente se alimentar fora de casa?
Eu acho que o paciente ele tem que ter conhecimento dos próprios sintomas, ou seja, aquele paciente que usa o leite, usa o iogurte, o queijo e sentem a distensão abdominal, diarreia, presença de gases logo depois da ingestão desses alimentos, então acho que o paciente ele tem que ficar atento a não ingerir o que realmente não faça bem para ele. O problema é que o paciente, então, que faz o diagnóstico, por exemplo, da intolerância à lactose, ele chega num restaurante e ele não consegue identificar quais os alimentos ali contêm leite. Então, não é que o paciente intolerante ele não possa tomar o leite, ele pode, mas desde que esse leite tenha um baixo teor de lactose, e esse não é um cuidado que os restaurantes comuns têm. O que você acha que precisa mudar com relação a alimentos feitos fora de casa, aos restaurantes principalmente? Eu acho que pelo menos identificar os ingredientes que estão em cada prato, né? Por exemplo, o paciente diabético, ele tem que ter toda uma restrição também de carboidrato, né? Então, acho que se o paciente chega no restaurante e ali está pontuadinho ali do lado do prato, por exemplo, tudo que contém ali, eu acho que isso facilitaria muito tanto a vida do paciente diabético quanto a vida do paciente intolerante à lactose, por exemplo. Juiz de Fora e região, você nunca viu isso? Nas grandes capitais, a gente sabe que existem já prateleiras em supermercados, em padarias, já direcionado a esse público em especial, né? Mas eu acho que o interior ele ainda tem que expandir um pouco mais a atenção com esses públicos especiais. E você acha que no caso dos restaurantes, tem mercado para isso? Essas pessoas que se sentem isoladas da gastronomia, da culinária nos restaurantes, elas podem começar a procurar mais esses restaurantes? É um ponto importante? Eu acho que sim, porque hoje nós fazemos diagnóstico precoce de doença, né? Então, hoje o paciente diabético, ele não espera, geralmente ele não chega no hospital porque está com 300, 400 de glicemia, não é isso. Hoje passou de 100 a glicose, a gente já está vigiando, já está cuidando, oferecendo mudança de hábito de vida para esse paciente. Então, como a gente faz muito diagnóstico na medicina hoje, eu acho que o paciente ele também tem mais consciência dos próprios sintomas e das próprias doenças e ele vai procurar se cuidar, né? Então, se cuidar é cuidar da alimentação e eu acho que tem sim mercado para esse tipo de coisa, né? Então, o paciente ele procura sim um restaurante que possa dar atenção de pelo menos falar para ele o que tem naquele prato ali que ele vai ingerir naquela hora. E o Marcelo concorda. Na Europa, essa tendência de incluir pessoas com dietas que têm restrição de alguns alimentos começa a ser colocada em prática. No Brasil, o portador está sempre muito, em função da falta de acessibilidade, ele está sempre muito restrito à casa dele. É um nicho cada vez maior, porque ou a gente está em dieta voluntária ou involuntária sempre, o colesterol está alto, o açúcar está alto, a glicose está... o meu peso, né? Então, é um diferencial, é um valor agregado. Hoje, se as pessoas que têm uma dieta voluntária ou involuntária, se elas se sentem atendidas, sem dúvida que é um processo de fidelização do cliente. O presidente da Associação de Bares e Restaurantes de Juiz de Fora comentou o caso. O que a gente tem visto hoje, e o que está acontecendo no mundo geral, de um modo geral, né, é você se adaptar a um novo cliente, né? É um assunto recorrente, a obesidade, que virou um caso de saúde, né, a nível mundial. O Brasil não está na contramão e as casas de modos especiais, né, estão procurando cada vez mais encontrar esse tipo de produto para que ela não perca realmente o seu cliente, né? Desde a maneira de fazer, de como cuidar, de como adquirir no princípio do processo, né, até na execução, no modo de execução. Então, tem uma consciência muito forte hoje dentro do mercado que você precisa de qualificar quem faz e buscar no seu cliente o nível de satisfação e de qualidade de saúde. Tomara que essas mudanças cheguem rápido, afinal, Juiz de Fora é uma cidade voltada para grandes eventos. E eu confesso que foi delicioso fazer esse programa. Dê a sua opinião pelo e-mail e curta a página do Conhecendo no Facebook. Até o sábado que vem. Um ótimo final de semana.